Seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo do quadro Resenha com a Paulitia. Nesse quadro, eu vou contar a história de uma seguidora que me manda por direct. Eu conto essa história anonimamente e eu trago para você uma análise de como eu vejo a situação, de como eu conduziria a sessão, do que eu investigaria e de pontos relevantes que a gente pode ajudar no questionamento, porque obviamente ela traz um questionamento junto com a história dela. Meu nome é Paula Marques, eu sou psicóloga clínica especialista em relacionamentos e recomeços, principalmente, e hoje nós vamos ler a história da Maria, nome fictício para preservar a identidade da minha seguidora, minha raio de sol. Ela conta aqui: venho de uma família bem machista, onde as tarefas da casa e os cuidados com as crias eram 99% da minha mãe. A gente já começa entendendo aqui um cenário no qual todos os cuidados de tudo da vida eram da mãe. A gente não sabe se essa mãe tem um trabalho, se ela acumulava outras funções, mas a gente entendeu aqui que basicamente o cuidado também com os filhos, a casa, né, o educar, o dar limites, o orientar, eram todos da mãe. Perdi meu pai cedo, quando eu estava com 15 para 16 anos. Até aqui também ela não fala da qualidade do relacionamento entre os pais, ou seja, o que ela viu sobre esse casamento, o que ela entendeu sobre esse casamento. Comecei um relacionamento aos 38 anos sem grandes perspectivas. Não me imaginava casada nem com filhos quando nos conhecemos. Mas, como num passe de mágica, parecia que eu tinha encontrado minha alma gêmea. A gente se completava, ó. Lembra dos 99% que era da mãe, né? Cuidado da cria e dos e da casa? Pois, eu organizada, ele pura bagunça. Eu família, ele amigos. Enfim, parecia um filme de sessão da tarde. Ou seja, ele trazia toda a réplica desse conceito de família machista que ela já tinha vivenciado. Então, de alguma forma aqui, ela projeta nele, porque como num passe de mágica, ela simplesmente projetou nele toda a fantasia de família margarina, que ela, né, em algum momento deve ter construído. Meus 40 anos se aproximavam e acho que um pouco por pressão social invisível e um pouco por dar um belo desfecho ao filme da sessão da tarde, comecei a pensar em ser mãe. Ou seja, não havia um conceito ali aparentemente construído dentro dela de que a maternidade, né, seria interessante, porque afinal, né, a maternidade iria preencher, iria ser, né, fazer dela, seria um propósito de vida, porque afinal ela traz esse modelo de que a mulher traz uma sobrecarga, lida com uma sobrecarga muito grande, porque na sociedade machista, na vida como ela conhece, filhos e casa é da responsabilidade da mulher. E aparentemente isso, né, não foi questionado até então. Conversei com meu parceiro e ele topou. Logo fiquei grávida, tínhamos um pouco mais de um ano de relacionamento. Fui morar na casa dele, ok? Aqui, né, a gente não consegue entender também contextualmente carreira, a vida profissional dela, mas, né, não houve construção de patrimônio juntos, né? Então ela foi, de alguma forma, depender dele, mesmo que ela tenha a carreira dela, ela dependendo dele aqui em termos de moradia e de lar, o que é, né? Ok, pode ser problemático, em geral é problemático, mas pode ter, né, podem ter casais que lidam com isso de forma muito boa e tudo bem. Durante a gestação me senti muito sozinha, ou seja, né, já era parte do que ela esperava e foi o que ele ofereceu também, né. E quando minha filha nasceu, ainda mais. Eram noites e noites acordadas dando mamar. Durante os dias ele estava trabalhando ou com os amigos. Afinal, né, ela não, né, afinal de contas, né, o que ela traz é que eles se completavam. Ou seja, ele não tinha como oferecer algo diferente do que ele já fazia e já conhecia. Tentei conversar algumas vezes, mas sem sucesso. Nada mudava. Ou seja, era uma demanda dela, uma necessidade dela, mas que para ele estava tudo certo, estava tudo ok. Por que ele iria mudar, tá? Se não existe ali
uma grande empatia da outra pessoa, um entendimento muito evoluído de que aquilo ali está afetando um todo, ou seja, precisa também, de certa forma, afetar a ele para que ele tenha um mínimo de motivação interna para essa mudança acontecer. Porque qualquer mudança exige uma mudança de mentalidade e uma mudança comportamental. E muitas vezes nessa mudança comportamental a pessoa precisa aprender novos comportamentos. Só que nessa história aqui, esses comportamentos que ele iria aprender iriam ser, iriam exigir mais dele. Afinal, né? Estou entendendo aqui, né? Não está escrito, mas aparentemente ele também traz esse olhar machista para o relacionamento, esse conceito machista. Para não estender muito a história, hoje estou separada há 6 meses e ainda em luto. Luto pela família de comercial de margarina que não consegui formar, pelo pai que minha filha não tem tão próximo e talvez nunca tenha tido. E aqui depois ela traz um áudio, que eu não vou colocar aqui, né? Mas ela traz um áudio e uma pergunta, né, nesse áudio, que é o que que eu passei, o que que deixei passar? E o que que eu vejo aqui, né? Ela, ela, assim como muitas de nós, assim como eu também, não tivemos esse olhar crítico que a gente tem muitas vezes em terapia, de olhar sobre nossos desejos, sobre os significados, sobre as projeções, nossa história, para entender como é que nossa história está impactando nossas escolhas de relacionamento. Nesse caso aqui, ela tinha uma grande ilusão, um desejo muito grande de que a família desse certo. A família Margarina, que afinal é o que é vendido pra gente, fosse a realidade dela. E ela iria conseguir isso, afinal, a família Margarina é um modelo machista, ou ela também está no modelo machista, ela encontrou uma pessoa, só faltava o quê? Só faltava um filho. Só que o que as pessoas não contam desse modelo família margarina é de que isso traz muita solidão para a mulher, de que isso traz uma sobrecarga muito grande para a mulher e que essa família margarina, ela tá ali implicitamente aceitando muitos comportamentos disfuncionais dentro da relação, como por exemplo, essa tipo assim, né, alguém, né, geralmente os homens, porque a sociedade machista passa mais a cabeça, né, passa mais a mão na cabeça dos homens, dos homens traírem, ou dos homens, de repente, terem comportamentos mais agressivos, mais violentos. Então, isso tudo está dentro desse ideal da família Margarina e tudo isso foi uma projeção do que ela queria e do que ela desejava, mas não necessariamente isso estava ali sendo realmente possível de ser alcançado. Não significa que ele aceitou ter filho, que ele aceitou ser um pai nos modelos modernos, porque ser pai na atualidade exige esforço, empenho, presença, exige que você seja um marido, né? Exige que esse homem seja um marido presente, confiável, leal, que esse marido também esteja atento às necessidades emocionais dessa mulher. E muitos homens não estão preparados para isso. Então, em suma, é lidar com o luto de uma ilusão e lidar com a realidade posta do jeito que é. E aí é um momento que ela precisa construir um novo futuro para conseguir de fato superar essa situação. E é isso. Espero que tenha sido, espero que tenha ajudado. Essa análise tenha te ajudado também, assim como eu espero que tenha ajudado especialmente a Maria. E se você também tiver interesse em mandar sua história para que eu possa comentar, possa te ajudar com uma visão mais carinhosa, mas também uma visão psicológica, né? De como a gente lida com as relações, enfim. Mande sua história para o e-mail que eu vou deixar aqui embaixo ou no meu direct lá no Instagram, Psi Paula Marques. Vai ser um prazer
ler sua história e te ajudar. Seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo da série. Seja muito bem-vinda ao primeiro vídeo da série. Da série? Não.